Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos, as queridas irmãs, o Evangelho de São Mateus, ele tem, podemos dizer, mais até do que duas partes, mas principalmente duas partes. E hoje é o Evangelho, a parte do Evangelho, que faz justamente a mudança de uma parte para outra. Até o capítulo 16, Jesus do Evangelho de São Mateus é o Jesus querido por todos. Jesus dos milagres, Jesus das palavras bonitas, Jesus que todo mundo quer seguir. As multidões iam atrás dele, não é? A partir do capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, Jesus mostra uma nova face. É o Jesus perseguido. É o Jesus que fala que será morto. É o Jesus que fala da cruz. E nesse momento, os discípulos são chamados a tomar uma decisão. Continuo seguindo a este Cristo? Vale a pena seguir a este Jesus? Mas antes de nós entrarmos nessa segunda parte do Evangelho, é necessário entender bem o Evangelho de hoje. Porque ele vai dar a base para que nós possamos seguir a um Cristo de cruz. Para que nós possamos chegar com ele até a cruz, não é? A profissão de fé de Pedro, dito claramente: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, é a única coisa capaz de dar ao nosso coração, à nossa vida, à nossa inteligência, não é? Condições de seguir a Jesus até a cruz. É isso. E a liturgia da palavra de hoje tem dois elementos. Se nós entendermos bem quais são os dois elementos, entendemos a liturgia da palavra de hoje. Primeiro elemento são as chaves. Aparecem na primeira leitura e aparecem no Evangelho. Na primeira leitura está lá a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Bendita chave, né? Deve ser forte essa, né? E no Evangelho, a mesma chave. A chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento da liturgia da palavra de hoje é o mordomo. A gente fala de mordomo, parece aquela coisa de filme, né? Que geralmente o culpado é o mordomo, né? O mordomo que leva a bandeja, né? Não.
Mordomo no sentido daquele a quem foi confiada a chave. Ele não é o dono da casa, ele não é o dono da chave, mas ele tem a responsabilidade de fazer com que aquela chave seja útil para os outros. Esse é o dever do mordomo. Quando alguém precisa da chave, procura o mordomo, porque ele serve a chave, ok? Então vamos matar a charada desses dois elementos para a gente entender a liturgia da palavra de hoje. Primeiro, quem é a chave? Jesus. É muito interessante que nos dias que antecedem o Natal, preparando-nos para o Natal do Senhor, cada dia tem um título messiânico, né? Um título do Antigo Testamento que remete diretamente para Jesus. E um desses dias é justamente ó chave de Davi. Ele é a chave de Davi. Jesus é a chave definitiva, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. No Evangelho isso é dito, essa verdade é dita de uma outra maneira. Quando fazem ali a pesquisa Datafolha, para saber quem é Jesus, pesquisa de opinião popular, né? Segundo todo mundo, quem é Jesus? Qual é a resposta que nós temos no Evangelho? João Batista, Jeremias, Elias ou algum dos outros profetas. O que significa isso? Jesus é mais um como os outros. Mais um profeta. Porém, Jesus não pode ser reduzido a um profeta. Por quê? Profeta é aquele que leva a mensagem. Jesus é a mensagem. Profeta é aquele que serve a Deus. Jesus é Deus. Essa é a diferença. E uma vez que eu digo que ele é o Messias, eu digo que a palavra dele é a definitiva. Ninguém vai chegar depois de Jesus para completar a mensagem. Não existe uma nova revelação. Nós não esperamos um novo profeta. Cristo é a palavra definitiva do Pai. Nessa palavra nós nos aprofundamos, mas não acrescentamos. Por isso ele é a chave. Ele é a chave de Davi. E para a nossa vida isso tem um sentido muito profundo. Nós vimos, sobretudo no século XX, não é? Uma série de filosofias e de pensamentos que foram caracterizados, chamados de filosofia da morte de Deus. Já ouviram falar sobre isso? Vários filósofos, Feuerbach, Nietzsche e outros tantos, que vêm falando de que falar sobre Deus é ocioso. Não podemos mais falar sobre Deus. Falemos sobre o homem. Não há lugar no pensamento humano sério para falar sobre Deus. Isso é um problema muito grande. Só que essas filosofias, que ao mesmo tempo decretaram a morte de Deus, acabaram também decretando a morte de quem? Do homem. Quando nós tiramos Deus do horizonte, quem é o ser humano? É quem caminha para a morte. É aquele que está nesse mundo por acaso. É aquele que não tem missão. O ser humano é aquele que é condenado a escolher, mas no final terminará num túmulo. Esse é o resumo de todas as filosofias existencialistas. Por mais que se tente dar uma razão e um motivo para viver simplesmente dentro desse mundo, nós nunca conseguiremos abarcar tudo o que é o coração do homem. Ou nós damos para o homem um sentido eterno, ou ele é simplesmente um ser que caminha para a morte. Uma rua sem saída, um beco sem saída, uma caixa fechada. Por isso, quando eu digo que Jesus é a chave, eu mudo completamente esse pensamento. Se Jesus é a chave, nem eu, nem você, nem ninguém aqui é uma rua sem saída. Quantas vezes eu já conversei com pessoas, né, que parece que viviam uma vida como se fosse uma rua sem saída. Meu vício não tem jeito. Meu casamento não tem jeito. Minha vida não tem jeito. Por isso ou por aquilo, né? Meus irmãos, se Jesus é a chave, claro que tem jeito. Não há rua sem saída para Deus. Nós precisamos seguir e nós não somos seres que caminham para a morte. Não. Se Jesus está no horizonte da nossa vida e nós entendemos que de fato Ele é Deus, nós somos aqueles que caminhamos para a vida. Isso muda tudo. Por que a nossa sociedade está doente? Vamos começar agora o mês de setembro e já vão começar as campanhas dos setembros amarelos, não é? Setembro amarelo contra o suicídio. Claro, uma sociedade doente que tirou Deus do seu horizonte. Não podemos ser assim. Bom, compreendemos então que Jesus é a chave. Primeiro ponto.
E agora vamos compreender. Não entendo muito isso não. É uma espécie de Deus sim, Jesus não. E muita gente vive hoje assim, hein? E se nós não tomarmos cuidado, nós também, hein? E agora, hoje, está na moda uma terceira ferida de desconfiança, que nos afasta da verdade. Hoje nós já chegamos ao ponto de dizer Deus não. Criação sim. Não, padre, não vamos falar de Deus não. Vamos falar de uma energia do universo. Vamos falar do cosmos. Vamos falar do planeta Terra, que é um grande organismo. Vamos falar das coisas mais imanentes, né? Então vamos canalizar essa energia pelo reiki, né? Ou então vamos, pela força da atração, conseguir isso, aquilo, né? Como se tudo fosse intramundano. Deus não existe, só existe a imanência. Eu divinizo as coisas da Terra. Creio em cristais, creio em coisas assim. Pois é, mais uma desconfiança. E mais nos afastamos de Deus. É como se nós fôssemos perdendo um pedaço do navio em cada vez que nós dizemos um não, né? E no final resta um homenzinho tentando não morrer afogado, náufrago, boiando. Assim é a nossa sociedade. Então, nesse dia em que nós meditamos a profissão de fé de Pedro, recuperemos. Recupera Deus, que não é a sua criatura. Ele é o Criador, totalmente diferente do mundo criado. E Ele ama esse mundo. Recupera Deus. Recupera Cristo. Nosso Deus não é um Deus impessoal, tem rosto. E é Jesus. Recupera a igreja. Conheça, estude, se aprofunde. Não fique com aquilo que você ouviu falar. Tire dúvidas. Recupera. Para que nós possamos dizer como Pedro: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Não só como Pedro, mas também com Pedro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.